As questões que tu falou, tipo, do ambiente propício, hoje em dia deve ser um problema ainda maior, né? Porque, tipo, a gente, com a tecnologia, com a vida corrida do jeito que é, acho que até propicia mais a questão ambiental que tu falou, né? Sim, o ambiente ele está muito influenciando na performance de qualquer pessoa. Só que o ambiente ele especialmente é prejudicial se o ambiente não for bom para pessoas que têm o TDAH. Inclusive, como eu falei, os primeiros sinais ocorrem na infância mesmo do TDAH, né? Então, a pessoa que tem aquela questão genética, que carrega essa carga genética, que vai fazer com que desenvolva o TDAH, se ele tiver um ambiente conturbado, ele pode ter, inclusive, com intensidade muito maior. Existem tipos de TDAH diferentes, tá? E existem também intensidades, né? Muito presente, tem o moderado, né? Muito presente, que causa grandes prejuízos na sua vida, e o mais leve, que às vezes você faz ali uma intervenção, às vezes não precisa nem do utilização da medicação, mas embora isso, quem vai ver é a equipe médica, né? Os profissionais envolvidos, mas às vezes você muda um pouco, você muda a didática da professora, você põe o menino ali para fazer uma atividade física regular, não é para se matar de fazer atividade física, mas uma atividade física regular. Por quê? Atividade física libera várias endorfinas, libera vários neurotransmissores e hormônios que fazem com que o seu corpo trabalhe melhor e funcione melhor. Então sempre ajuda, né? Então tudo que você faz para ajudar o seu corpo e a sua mente também ajuda no tratamento do TDAH. E para as pessoas que têm o leve, né, os sintomas mais leves, às vezes uma intervenção mais simples é o suficiente não para curar os sintomas, mas é o suficiente para que aquela pessoa consiga ter uma vida muito próxima do normal. Para quem tem um TDAH mais severo, é essa palavra, fugiu agora, severo. O que tem o tipo mais severo, moderado para severo, aí você precisa realmente de outras intervenções, provavelmente também o uso da medicação que ajuda muito, e nem sempre dá o resultado que você espera, é sempre uma tentativa e erro. Então, trazendo até essa questão aqui, pegando o gancho, muita gente fala assim, me procura no inbox e tudo, fala assim, pô, Yuri, eu já tentei tais medicamentos, passei mal, fiquei tonto, não sei o que, o cara toma um dia só, que o medicamento, o médico passou, toma um dia, não gostou, deu algum efeito colateral assim e soltou, deu uma insônia, não quero mais. E não persiste no tratamento, porque o tratamento do TDAH, ele é tentativa e erro, porque o que dá certo para mim, não dá certo para você e para outra pessoa, ou dá melhor ainda. Então você tem que tentar. O tratamento ele dá sim resultado, mas você realmente tem que seguir aquela frequência, tem que seguir a orientação médica para você começar a ter algum resultado. Eu mesmo comecei a ter um bom resultado com o meu tratamento, não apenas com medicamento, mas com a terapia também. Então, e uma boa terapeuta. Eu tive 5 terapeutas. A última foi a melhor delas, assim. Foi que, cara, isso aqui tá me ajudando pra caramba. Junto com o médico também. Então foi a combinação que deu certo. É TCC ou é outra? É também a TCC, mas no caso eu fiz uma terapia com ela que é chamada EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa, a grosso modo, E de elefante, M de Maria, D de dado e R de rato. EMDR, tá? É uma sigla em inglês que significa dessensibilização por movimentos auditivos e sonoros e oculares. Por quê? Durante o tratamento que eu estava fazendo, a gente estava numa sala, lá no consultório dela, e eu segurava como se fosse dois eletrodos, 2 aparelhos nas mãos, que faziam movimentos alternados, né, de vibração aqui na mão, mandando o sinal, e também auditivo, e também ocular. Então eu botava um fone de ouvido. Tinha que prestar atenção nela. Aí bem escurinho, assim, quase no breu, a sala, e tinha uma luz passando, um raio laserzinho, uma luzinha passando assim, eu tinha que seguir só com os olhos. Então essa movimentação com os olhos, e junto com os aparelhos táteis aqui, né, a gente ia tendo uma conversa, a gente ia entrando em algumas situações da minha vida, e aquilo foi me ajudando bastante durante o processo de terapia. Nossa, que loucura, né? Mas qual que é o sentido? Tipo, tu tem, sei lá, tá sendo estimulado a audição, a visão, tipo um treino. E ao mesmo tempo você tem que tentar se concentrar mesmo com esses outros estímulos, é Não, isso? o que acontece? Como a EMDR influenciou a minha vida? A EMDR, ela entrou no seguinte: o TDAH existe desde que eu era pequeno, passei pelas dificuldades e fui arrastando problema na escola, adolescência e tudo, questões sociais, para trabalho. E relacionamento também. Com o tempo da terapia, com essa última terapeuta aí, eu comecei a perceber a íntima ligação entre os problemas que eu tive desde o começo com o que eu estava vivendo hoje.
Tipo, como se fosse um trauma? É, como se fosse um trauma, como se fosse assim, qualquer situação, por exemplo, vim pra cá, falei, pô, vou fazer alguma besteira, eu vou derrubar isso aqui, eu vou, sei lá, derrubar essa TV, então eu já fico nervoso só de chegar perto, porque eu imagino que vai acontecer porque antigamente eu fazia e me repreendiam, e eu tomava carão da professora, fui até agredido em sala de aula também. Enfim, várias coisas aconteciam. Então, quando você faz a terapia EMDR, o nome, eu não sei exatamente se o nome é este, tá? O nome científico correto. Mas é como se você reprocessasse algumas coisas. Tá, então você puxa algumas situações que podem ter sido traumáticas, você entende aquilo que aconteceu, e aquilo, junto com esses movimentos, você se tranquiliza. Você não fica mais suando frio por situações que você viveu. Pô, tudo bem, foi traumático quando você tinha 7 anos, mas pô, você tem 30, 40, não faz sentido mais você ficar com medo daquele tipo de coisa. Tipo, os estímulos são pra tranquilizar e ao mesmo tempo quando tu fala sobre aquilo, é como se, sei lá, tu revivesse o trauma falando e aquilo te tranquilizasse, tipo isso? É por aí. Existe um livro... Eu realmente agora me falhou o nome do livro, mas eu vou lembrar e daqui a pouco eu falo. Mas parece um adestramento, assim, de cachorro, assim. Né? Não, mas parece, né? Tipo, porque quando tu leva ele, tu põe um diferente estímulo e tenta manter ele concentrado, assim. Daí tu vai piorando. Pô, agora pensa com o negócio vibrando e barulho e várias coisas ao mesmo tempo. Mas o trauma, o que esse autor fala é justamente que o trauma geralmente vem de algo que não tem explicação. Tipo assim, não foi resolvido e não foi explicado. Então, às vezes, você tem medo de carro. Você tem muito medo de carro. Você não tem carro de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você tinha 3 anos, um maluco deu uma chumbada no carro do teu pai, na traseira, e você tomou aquele sacode, porque quando você era pequeno, acho que não usava cinto de segurança, entendeu? Então, você tomou aquele sacode no carro, assustou, sua mãe começou a gritar, você estava no colo dela, pronto. Carro é o demônio. Você não quer saber mais disso. Então, ninguém explicou isso pra você. Você tinha 3, 4 anos. O pessoal foi lá, pagou o conserto, mas ninguém explicou, ninguém... E aí você ficou com aquela imagem terrível do carro. Trauma geralmente é isso. São coisas que estão mal explicadas, que não têm um significado ali pleno para você, que não estão resolvidas e solucionadas. Então, a situação da escola, né? Por exemplo, eu tive muito problema social, eu tive muito problema inclusive com a figura feminina, porque a figura feminina, eu descobri isso depois de velho, que a professora, a tia lá da alfabetização, que deveria estar, cuidando de mim, me protegendo, né? Uma extensão, ela é uma figura quase que materna, né? Sim. E aí a professora, me agrediu, tu não gostava de mim, entendeu? Me mandou que eu fosse estudar em outra sala. Então tudo isso fez com que eu tivesse assim, cara, eu tenho uma dificuldade, a figura feminina, quando me rejeita, é muito doloroso. Então isso fez com que eu tivesse muito medo, pavor de rejeição, em especial rejeição feminina. E isso fez com que eu fosse muito, extremamente tímido durante a minha adolescência, por exemplo. Só que depois as coisas foram acontecendo, eu fui ressignificando, eu fui entrando em ação, eu fui deixando de ter medo de me aproximar e conversar com mulheres, né? Não era mais meninas, mulheres. E aí a coisa tranquilizou. Tanto é que eu tive vários relacionamentos, hoje eu sou casado, tá tudo certo. Mas eu tinha muito medo, era um pavor quase inexplicável. Porque começou lá atrás. Então, assim, essa questão dos traumas, elas são resolvidas assim. A EMDR, voltando para o assunto aqui original, a EMDR, ela entra nessa questão de retrabalhar essas questões. E me ajudou muito. Então, não é uma coisa assim, cara, vai ajudar a concentrar? Veja bem, não tem uma técnica que te ajuda a concentrar. Não tem um medicamento que te ajuda a concentrar. Eu acho que quando você se concentra, você tem TDAH, quando você está concentrado, é uma soma de fatores. Até porque o medicamento, ele não tomar exclusivamente medicamento não resolve a questão. Não estamos aqui falando apenas de uma questão de neurotransmissores que estão faltando na nossa mente. Mas é todo um contexto. Então, assim, por exemplo, você tem que estudar matéria chata? Tem, cara, ser estudante. Agora, você vai ler isso daqui que você não dá conta? Ou você vai, de repente, se for possível na faculdade, pagar um professor particular para te explicar essa matéria? Porque você é muito mais auditivo. Ou você vai ver um bom canal do YouTube que tem um conteúdo bacana sobre aquilo ali para você vai ler um pouco ali, vai pegar o resumo de uma aluna ali que copia tudo do quadro, resuminho, bonitinho, e vai assistir uma aula também combinada de um bom professor. Enfim, muda a abordagem. Muda a abordagem. Então você muda o seu ambiente, muda a abordagem, você hackeia a sua forma de aprender. Porque se você tem aquela teimosia assim, não, se os meus colegas de faculdade, eles precisam ler isso aqui para fazer a prova, essas 20 páginas horrorosas que você não dá conta de passar do segundo parágrafo, eu vou dar conta também. E aí você fica 6 horas, 8 horas, você sai estafado da biblioteca e você leu 2 páginas.
Seus colegas, em metade do tempo, leram as 20 páginas e já estão prontos para a prova de amanhã. O gasto energético é muito maior, Exato, é uma questão de gasto energético. Vou falar disso daqui também. Então, com relação à procrastinação, né? Então, assim, cara, o TDAH, ele é um transtorno que as pessoas que não conhecem acham que associa muito com hiperatividade. A criança é hiperativa, embora a gente saiba que a hiperatividade propriamente dita não é o sinônimo de TDAH, né? O traço mais presente do TDAH é a desatenção, é a questão com a dificuldade de atenção, né? Então, como é que eu posso dizer aqui? O TDAH ele é um transtorno que, apesar de ser bastante divulgado, ele é pouco compreendido, principalmente pelas pessoas que não têm, que não sentem na pele. Mas isso não quer dizer que é uma coisa de outro mundo. Dá para entender, eu tô dando alguns exemplos. Qual a porcentagem de pessoas que tem, assim? Olha, isso varia bastante, mas... Dei uma olhada ali... Por volta de 4 a 8% no mundo. Não 4 sei a se 7%, confirma. 5 a 7%, bastante, 5 a 8%, mais ou bastante. menos, né? E dependendo do local onde você esteja, esse número pode ser maior ou um pouco menor.